Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal e bora para a leitura. Como prometido, a análise completa da operação de hoje. Vou começar aqui pelo macro, tirar um pouco o zoom para entender o contexto do porquê eu entrei a favor da compra e não só no micro. Por isso que é importante tirar o zoom e fazer uma análise sim do contexto aonde é a região que o preço está trabalhando no macro, não só no dia, né? A gente pode estar negligenciando uma região importante e a gente pode estar operando a favor do movimento macro, 60 minutos, gráfico diário, que é onde a gente vai encontrar movimentos mais fortes. Por exemplo, aqui no dia 30 teve uma forte tendência de alta. Forte movimentação na compra. Essa mesma pernada na compra, ela rompeu uma linha de tendência de baixa, esse canal expandido, e iniciou um movimento de reversão. Como eu expliquei no dia anterior, ele fez um fundo duplo e rompeu, né? E um ciclo do mercado, ele se movimenta em ondas, então ele não vai subir reto e ele vai fazer uma correção. Então essa pernada que ele fez no dia anterior, do dia 2, era somente uma correção, e como eu comentei no dia anterior, foi uma correção fraca. Por que fraca? Porque ela não corrigiu nem 50% da perna. Ela deixou um gap, ó, um gap de pressão compradora. Ó, tínhamos uma forte pressão compradora, porque ele não conseguiu corrigir, não fechou nem esse gap aqui do topo do fundo duplo, dessa resistência que se torna um suporte. E aqui ele fez uma correção, ó, topo do movimento com o fundo. Ó, não chegou a buscar nem a metade, 50%. Buscou ali o 38, se a gente pegar lá do fundo do movimento completo, ó, retração de 38% de FIBO. É uma retração, é uma das primeiras, então ela não é muito forte, mas sinaliza que o preço não teve pressão nem para romper ela. E sinaliza que o movimento da compra ainda está forte. E ele armou hoje um fundo duplo dentro dessa correção. Aqui, ó, um fundo duplo. Não foi tanto, né? Ele parou aqui, né? Eu comprei na mínima. Ó. E aqui um fundo duplo, tá? Movimento macro. Então ele estava fazendo, ele estava na correção do movimento comprador. Então a primária ainda na compra, né? Tecnicamente a favor da compra. Vamos ver o 60. Ó, 60 minutos. Ó, média 9 ainda por cima da 20. Mesmo contexto que eu utilizo no 2 minutos, no 5, a gente pode analisar aqui, ó, o 60. 9 sempre se manteve por cima da 20. Isso aí sinaliza que o movimento ainda está forte para compra. A gente não teve uma inversão da 9 para baixo da 20, que é a média mais curta. E aqui ele rejeitou a média de 50, já cruzou a média de 500, já cruzou a 200, 200 por baixo. E aquilo já com uma leve inclinação aqui para compra. Agora vamos pro intraday. Vamos por 2 minutos. Entendido aquele contexto, bora para o intraday. Aqui no intraday, ele teve uma primeira puxada na compra, tá? Essa primeira barra. Aqui, acima dessa barra anterior, da segunda barra do dia, poderia pegar uma compra. Aqui, foi, rompeu, ó, o topo anterior, pagou 280 pontos, ou entraria na barra, mas faria uma parcial na máxima aqui, 200 pontos, protegeria pelas médias. E aqui ele já, a gente pode observar que ele teve uma divergência no FR, ó. Aqui, ó, esse topo,
Olha lá, mais alto que esse topo que foi renovado. É aqui topos ascendentes e aqui topos descendentes. Aqui gerou um topo duplo. Ó, primeiro topo, segundo topo. Ele armou um pivôzinho de baixo. Ó, pullback. E aqui ele rompeu. Então aqui deu uma venda. Entraria aqui após a barra fechar, né? Porque ela fechou abaixo da 200, fechou abaixo das médias. O importante é aguardar a barra fechar, porque aqui ela ainda está em formação. E como a gente tem as médias curtas trabalhando por cima da 200, o risco dele falhar aqui e fazer mais um topo, mais uma terceira puxada, ainda era grande. É uma operação mais arriscada, porque a gente está operando contra um forte movimento comprador, né? E o macro é para compra. Por isso eu fiquei de fora dessa operação. E aqui a gente já podia observar um alargamento. Ó, fundos descendentes, fundos renovando fundos, né? Ó, ele renovou esse fundo, renovou esse topo e aqui renovou o topo de novo. Então ele vai expandindo, né? Vai fazendo uma consolidação expandindo. Esse tipo de padrão ele é um padrão que sinaliza reversões. Mas aqui ele pode estourar tanto para compra quanto para venda, né? É 50-50, 50%. Favorece sim o movimento compra do macro, mas aqui o mercado está brigando, então ele pode ir para qualquer lado. Aqui ele falhou novamente o fundo, e aqui ele já pegou um fundo mais importante aqui, ó, que ele teve uma forte pressão compradora, ó, deu duas puxadas na compra, então aqui era um fundo importante. E ele falhou. Poderia ter entrado até no toque. E eu utilizei o FIBO também, ó, topo do dia anterior ali, com a mínima. Então ele pegou retração de 61.8 e aqui quando ele rejeitou, um pouquinho antes da barra fechar, eu já acionei a compra, não esperei uma barra compradora, porque ele poderia voltar muito forte. Aqui era próximo ao payroll, payroll era às 9h30 e aqui ele falhou, né, o movimento. E eu peguei até o topo do movimento. Quando ele falha assim, o ideal não é essa gestão que eu fiz. Fiz uma gestão meio arriscada. Deveria ter feito aqui uma parcial no 61.8, ó, porque ele pagou aqui 300 pontos e ele poderia dar mais uma puxada na venda. Então foi uma gestão mais arriscada, não fiquei tão satisfeito assim, com a gestão. Poderia ter feito uma parcial, mas o triângulo expandido, ele corre o risco de tu fazer uma parcial e ele acabar indo embora. E aí tu acaba não pegando um lucro com a mão cheia, mas tu conserva o teu lucro, né? Então é uma gestão mais, no longo prazo é melhor. Mas não consegui fazer essa operação e acabei segurando ela. Aqui eu protegi no fundo anterior e assim que deu este buy reverse, como é uma lateralidade, ele tende a se movimentar em duas ou três pernas. E aqui ele tinha feito a primeira na compra, então eu aguardei ele fazer o pullback e armar a segunda. Ó, fez duas puxadas na compra, duas puxadas na venda. Aqui deu um padrãozinho de compra, ó, um T-bar reverse e um pivô de alta. Ele estopou a barra PC, né, ancorada aqui. Essa barra, ela ancorou na 20 e na 9. VWAP já trabalhando por cima, a 200 por cima, então era uma boa barra para estar se vendendo se não tivesse num contexto de triângulo expandido. Então aqui foi uma armadilha, na verdade. Foi uma armadilha para venda e aqui ele estopou, né? Estopou o vendedor e armou um pivôzinho de alta. Aqui também tinha divergência, né, no FR na mínima. Ó, fundos descendentes e aqui fundos ascendentes. E aqui eu saí próximo ao topo aqui do triângulo expandido, ó, praticamente na máxima dele no toque. Ele chegou a andar um pouco mais, foi romper ali o topo da correção do dia anterior.
E aqui, padrão de venda, né? Ó, um T-bar reverse. Poderia usar esse aqui, mas stop mais longo. E o triângulo expandido, como eu comentei, o ideal é fazer uma parcial no 50% ou na retração de 61.8. A gente pega o topo e a mínima. Ó, pode ver que dessa vez, como a tendência macro era de alta, ó, ele não passou mais do que 61.8 e já falhou o movimento. E aqui já acionou uma compra, ó, pelo 5. 5 minutos, um bom T-bar reverso aqui, já com a 9 e a 20. Ancorada na 9 e na 20, todas alinhadas, 50 por baixo e uma ancoragem na 200. Uma entrada muito boa aqui, uma das melhores do dia. Vamos ver o stop. 330 pontos, mas era um movimento bem forte. Aqui pelo 2, poderia ter entrado pelo 2 minutos. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui ele deu duas puxadas, né? Uma, duas. E a entrada aqui acima, ele já armou um pivôzinho de alta. E aí estopava esse topo também e armando um pivô de alta. E aqui renovando a máxima. Seria uma boa barra aqui para estar entrando. 300 pontos de stop. Ou pelos 5 minutos. Uma entrada mais barata, porque está entrando antes, né? E aqui a gente vai trabalhar com as projeções. Tanto do triângulo expandido. O triângulo expandido, quando ele rompe para fora dele, a gente pode trabalhar com a projeção. Ó, fundo dele, a partir do ponto onde ele rompeu. Se tivesse entrado pelo 5, 1.160 pontos. Ou trabalhando com a projeção mais macro. Espelhamento da correção que ele estava fazendo no movimento macro. Ó, primeiro alvo de Fibo, praticamente cravado, a máxima. Aqui. Ó, praticamente cravou a máxima ali. Então já era um movimento para estar protegendo pela média. Ou no barra barra, tanto pelo 2 quanto pelo 5. Teria estopado aqui 1.500 pontos. Uma baita tendência, forte. Já ficou difícil de procurar uma compra. Aqui já não vi muitas entradas. Talvez aqui uma entrada, ó, um formato de cunha, não sei se eu faria essa operação, porque foi uma barra mais fraca. Mas a tendência estava bem forte. Uma bandeira, né? Uma bandeirinha. Poderia entrar aqui na falha da média 20. Conduzir até esse topo macro, que era a máxima do índice. E hoje o Bovespa rompeu o topo histórico, renovando as máximas. E já ficou fraco aqui o movimento, já não vi boas entradas, já é mais difícil de operar. Chegou a fazer aqui uma cunha, mas bem esticada, fraca, difícil de entrar. Ó, divergência no FR, mas tendência forte dessa é perigoso ficar operando contra, querendo pegar a reversão. Pode ver que não desenvolveu justamente por causa de uma pressão compradora. Ele estava no movimento de tendência macro e no intraday. E aí vendedor acaba ficando de fora, né? Fica aguardando uma boa entrada. Talvez aqui, ó, uma entrada aqui, mas ó, não desenvolveu.
Vamos ver pelo 2. Mercado de lado. Ó, mercado andou de lado aqui 3 horas praticamente. Próximo fechamento, 5 horas, para encerrar o dia e aguardar novas operações. É isso aí, pessoal. Essa foi minha análise de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Já se inscreve para estar acompanhando mais fechamentos de mercado. E eu vou estar compartilhando as minhas operações de forma gratuita com vocês. E tamo junto. E amanhã tem mais mercado.